Fala pessoal, tudo bem? Muitos acham que notebooks de alto desempenho é uma questão de marketing que as empresas colocam só para poder cobrar mais caro. Mas a verdade não é bem essa, porque temos mitos e verdades sobre notebooks de alto desempenho e a ideia desse vídeo é falar sobre cada um deles. Separamos 10, eu acho que vai interessar vocês. Vamos à vinheta e começar. Número 1, eles são mais potentes? Sim, eles são mais potentes porque senão não seria de alto desempenho. Você nunca vai encontrar um notebook comum com Core i9 de última geração, com overclock, não sei o quê, 24 núcleos, 32 threads. Isso não acontece, porque isso é incomum em notebooks comuns, por assim dizer. O notebook comum, ele foi criado para você navegar na internet, abrir planilhas, essas coisas, nada muito complexo, ou então conversar no WhatsApp, assim. Enquanto notebooks de alto desempenho, eles servem tanto para jogar, quanto para editar vídeos, trabalhar, essas coisas. Então, sim, notebooks de alto desempenho são mais potentes. E não tô nem dizendo na média, eu tô dizendo em quase todos os casos. Número 2, eles são mais pesados? Sim, eles são mais pesados porque a própria configuração, como ela é mais potente, ela exige um sistema de refrigeração mais sofisticado. Porque não adianta você pegar e colocar um monte de núcleos, um monte de threads, todas aquelas tecnologias novas da Intel, ou a GPU da Nvidia ali com não sei quantos milhares de núcleos e ele não conseguir funcionar bem porque ele tá muito quente. E por isso o sistema de refrigeração ele pesa, porque basicamente são peças de metal, e metal pesa. Número 3, eles são super faturados, porque para pra pensar, você não vai encontrar um modelo de alto desempenho que tem um preço de, por exemplo, ali um modelo com Celeron 4GB, um HD, porque tem notebook que é vendido com HD, você não vai encontrar. Em geral eles são mais caros, só que o fato de ser mais caro não significa que está super faturado. E é importante não confundir também o notebook que é super faturado com o notebook premium. Tem alguns modelos que cobram pelo design, pela sofisticação e tal. Não, o notebook de alto desempenho cobra pelo desempenho. Então você vai pagar a mais para ter um desempenho a mais. E digo mais, você vai ter um desempenho proporcionalmente melhor se você gastar um pouco mais. A curva de custo-benefício melhora muito. Porque tudo bem, você vai gastar menos no notebook comum. Só que o notebook de alto desempenho, ele entrega muito mais, 2, 3 vezes mais, e ele não é 2, 3 vezes mais caro. É uma questão de, relação. Número 4, eles funcionam quente. Isso também é verdade porque, novamente, tanto um Core i7, um Core i9, uma RTX 4070, 4080 ali, elas geram muito calor porque tem muita coisa acontecendo ali dentro. Então é natural esperar que a TDP, que é basicamente a medida de calor que ela dissipa, seja muito maior. Número 5, a bateria dura menos. É verdade, porém nem tanto, porque para pensar o seguinte, quando você compra um notebook de alto desempenho, você usa o alto desempenho dele. E como você tem componentes que geram mais calor e puxam mais energia, é natural esperar que a bateria dure menos. Só que se você usar esse notebook como se ele fosse comum, para navegar na internet, ali abrir um vídeo no YouTube, ele vai durar basicamente a mesma coisa que o notebook convencional. Só que a diferença é que quando a gente compra um notebook tão potente assim, a gente não está preocupado com esse tipo de uso. E a bateria, no geral, é maior. Só que é possível, por exemplo, você pegar um notebook como esse aqui e configurar ele de uma forma comum, por assim dizer, porque usar um notebook de alto desempenho para trabalhar é a melhor coisa do mundo. E como você não está usando nem perto do máximo que ele pode oferecer, ele vai durar quase a mesma coisa que o notebook convencional. Só que não adianta você tentar jogar na bateria ali e esperar que dure 4, 5 horas. Isso não acontece. Tem até uma brincadeira que fazem, que é verdade, que bateria de notebook gamer, na verdade, é no break. Porque ela tá ali, se acabou a luz e voltou, pelo menos você não perdeu o seu jogo. Agora, jogar na bateria é muito complicado. Número 6. Notebooks de alto desempenho rodam tudo. Absolutamente tudo. É relativo, porque a classificação de notebook de alto desempenho não significa que ele vai ter o máximo de componentes possível. Você pega, por exemplo, um notebook ali com um Core i5 de última geração, com 16, 32 GB e uma RTX 4050, ele pode sim ser classificado como alto desempenho se você tiver o conjunto completo, se você tiver um sistema de refrigeração capaz de aguentar tudo isso. Agora, dá para ter essa configuração no notebook normal. E você não pode comparar, por exemplo, um notebook que pode ser classificado como gamer, como essa configuração que eu falei, com outro que tem um Core i9, que tem uma 4090, que tem 64 GB de memória RAM, que tem 2 SSDs de 2 TB cada um para você instalar todos os jogos. Os dois são notebooks de alto desempenho. Então, falar notebook, a expressão notebook de alto desempenho, não significa uma máquina específica, mas um conjunto de especificações que o tornam capaz de executar tarefas de alto desempenho. Eles sempre trazem RGB? Não, porque tem muita gente que associa RGB dá um FPS a mais. Isso é bobagem, assim, é uma coisa que fala, uma brincadeira aí, que eu sinceramente acho que nunca teve graça, mas é muito legal você ter várias luzinhas acendendo. Ai, nossa, ele tem a luzinha aqui, ele tem a luzinha aqui, ele tem a luzinha em um monte de lugar, e você pode configurar suas zonas de luzinha. Agora a questão é a seguinte, isso não influencia absolutamente nada o notebook, e por mais que o RGB seja associado com o notebook gamer, você pode ter um modelo de alto desempenho melhor do que esse gamer sem RGB. Você pega o A70 Hybe da Valve, ele tem a configuração típica de notebook de alto desempenho e tem 0 RGB. Você tem um teclado retroiluminado e acabou, porque ele foi feito para você trabalhar, tem um design todo sóbrio ali, mas ele não tem RGB, então não é necessário que traga RGB para ser considerado um notebook de alto desempenho.
Nem desktop, inclusive, tá? Continuando, eles sempre trazem configurações de alto desempenho? Sim, porque você nunca vai encontrar uma máquina de alto desempenho ali com, sei lá, um Core i3, um Celeron, um Pentium, 4 GB de memória RAM, um SSD de 128 GB, ausência de placa de vídeo, você nunca vai ter uma máquina com especificações básicas considerado um notebook de alto desempenho. Geralmente você vai encontrar ali a partir do Core i5, a partir de uma RTX 4050, a partir de 16 GB, porque menos que isso, você não dá pra você colocar coisa de alto desempenho para rodar, sabe? Então tem uma linha de corte ali, vamos colocar uma linha imaginária de corte. 16 GB de memória RAM, Core i5 de última geração ali, RTX 4050 e um SSD de 512 pelo menos. A partir daí a gente começa a considerar que é um notebook de alto desempenho. Se não for isso, é um notebook comum. Só que pode até ser bom, não tô dizendo que não é, mas não é de alto desempenho. Continuando, só vale comprar um notebook de alto desempenho se você for um usuário avançado ou precisar desse desempenho todo. Isso é um mito pelo seguinte, você pode comprar uma máquina de alto desempenho tanto para você poder trabalhar mais rapidamente, você poder abrir quantas abas você quiser, tem rodar um monte de coisa ao mesmo tempo, você quer trabalhar com um vídeo no YouTube enquanto renderiza um vídeo ali com o aplicativo CAD, você tem essa capacidade. Assim, não é questão de você usar isso ou não, mas é legal que esteja lá se você quiser. E fora que não tem máquina melhor para trabalhar do que notebook de alto desempenho. Imagina você abrir qualquer coisa, fazer qualquer tarefa de qualquer segmento e você conseguir rodar sem problema nenhum. Então, como você fica mais tempo com o notebook porque ele demora mais para ficar lento, você tem um ROI ali muito maior, porque imagina, em vez de você comprar um novo modelo depois de 3 anos, você compra depois de 5 ou 6, e o que você gastou ali já tá pago, você não precisa de investimento adicional. E para finalizar, notebook gamer só serve para jogar. Esse é talvez um dos maiores mitos que há por aí, porque não existe um notebook que seja gamer, que traga uma configuração para você rodar um jogo bem, que não seja capaz de rodar um CAD bem, que não seja capaz de executar um software de edição de vídeo bem, porque querendo ou não, as configurações são basicamente as mesmas. Pode ter um design diferente, pode ter uma proposta diferente, uma classificação diferente, mas o notebook que roda, sei lá, Red Dead Redemption 2, ele roda ali o editor de vídeo favorito com bastante facilidade, diria até em 4K, porque a própria Nvidia disse, um notebook que serve para jogar bem também serve para você trabalhar bem. E essa foi uma lista com 10 mitos e verdades sobre notebooks de alto desempenho, porque tem muita gente que acha que é só marketing. Em algumas empresas aí a gente pode dizer que é, mas eu também não quero arranjar confusão, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você tem alguma dúvida, coloque aqui embaixo. E se você tem alguma consideração sobre o que a gente disse aqui, também coloque aqui embaixo para a gente manter uma conversa saudável. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, sininho, se inscrever, toda aquela coisa que o YouTube manda a gente fazer, porque senão não vou recomendar o seu canal. E até a próxima!